That's the Holy Ghost saying, that's me. I'm with you. Go on. I'm leading the way. You just keep on moving. That's me. There's honey in the rock for you. Leave your sin for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Shall we stand? Oh, go out to the streets and byway, preach the word. Got anything to say? Say to every fallen brother, there's honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Lay your sins for blood to cover. There's honey in the rock for you. Now, Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. I was thinking as Ernie sang that song a few moments ago, On the Wings of a Dove. How is the melody to that? Start it for me, Ernie. On the wings of Snow white dove. Sing it with me. God sent down His pure, sweet love. Was a sign from above. On the wings of a dove. I understand Ernie made 2 verses. That I'm going to make you 3 verses. Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love. Was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above. Somente crer,
when a great magnet's coming near the material, it begins to move and crawl. Why? Closer it gets. Como um ímã, quando um grande ímã se aproxima de um material, ele começa a se mover e se arrastar. Por quê? Vai se aproximando mais. Like a big magnet come down up here one time in Hammond, Indiana. Como um grande ímã que foi abaixado aqui certa vez em Hammond, Indiana. I was watching them take up shavings on the floor. Eu estava observando-os apanhar as asparas no chão. They pulled a great big lever, down come a great big magnet, they had all the shavings swept out in the middle of the floor. Eles puxaram uma grande alavanca, um enorme ímã desceu, e tinham juntado todas as aparas no meio do piso. And as it passed by, all those shavings that was magnetized to the magnet iron went right up and went with the magnet out, they demagnetized it, dropped it into the tube below, and molded it again. E ao passar aquilo, todas aquelas aparas que eram magnetizadas ao ímã ferro subiram imediatamente e se foram com o ímã para fora. E eles os desmagnetizavam, derrubavam-nas em um forno e as moldavam novamente. There's a lot of aluminum shavings left. Havia muitas sobras de aparas de alumínio. I said, why didn't they go? He said, they're not magnetized to the magnet. Eu disse, por que elas não subiram? Ele disse, elas não são magnetizadas ao ímã. I said, praise God. Eu disse, louvado seja Deus. I said, why didn't these go down here, the piece iron? Eu disse, por que estas não subiram aqui embaixo, este pedaço de ferro? I said, if you notice, it's bolted down. Disse, se você observar, está parafusado. And that's about like a lot of people tonight, friends. Da mesma sorte ocorre com muitas pessoas esta noite, amigos. You become a church member, but not magnetized by the baptism of the Holy Ghost. Você se tornou um membro de igreja, mas não está magnetizado pelo batismo do Espírito Santo. Then you let something shackle you down, some difference, shackle you down. Então você deixa algo prendê-lo, alguma diferença prendê-lo. But one of these days there's a great magnet coming from the east called the Son of God that'll sweep this planet. Mas um dia destes haverá um grande ímã que descerá no Oriente, chamado Filho de Deus, que passará sobre esta terra. And every person that's dead in Christ shall rise with him to go yonder. E cada pessoa que está morta em Cristo ressuscitará com ele para ir para o além. These old bodies will be transformed and made in likeness unto his own glorious body, where we shall live forever and ever, free from sickness, free from old age, free from everything else. E estes velhos corpos serão transformados. Viveremos para sempre, sempre, livres das enfermidades, livres da velhice, livres de tudo mais. And in the glory of God to live in his blessed presence forever. E na glória de Deus, para vivermos em sua bendita presença para sempre. Amen. Don't let that scare you. I feel religious right now. Amém. Não deixe isso assustá-lo. Eu me sinto religioso neste momento. I sure do. All right. Com certeza sinto, correto. For I know that my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand on this earth. Though the sin one destroys this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself. Mine eyes shall behold and not another. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre esta terra, embora os vermes da pele consumam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Bom dia, irmãos. Aqui estamos mais uma vez, pela graça. Favor imerecido. Deus nos concede mais essa oportunidade de estarmos reunidos nesta manhã. Nós vamos cantar o hino
Jesus me transformou. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, abatido sem vigor, a perecer sem luz.
Nós vamos ler os Salmos, irmãos, capítulo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os pagam, assim como todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos multiplicará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Nós vamos incluir um pedido de oração do irmão Antônio em favor de sua esposa, que fará uns exames em Goiânia, dia 5. Senhor dos céus, é através do sangue, ó Pai, que nós direcionamos a Ti neste momento nossas preces, unindo nossa fé, Senhor, em favor deste pedido de oração, Senhor. Que o Senhor seja com a irmã Neversina naquele dia. Nós colocamos ela em Tua presença e também este culto agora, ó Pai. Convidamos ao Senhor para estarmos aqui nos abençoando, ó Pai. É o que pedimos com fé nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pastor José Alves. Bom dia, bom dia. Graças a Deus, né? Por estarmos aqui de novo. Eu vou ler duas escrituras e vou pedir, irmão Pedro, para colocar um pequeno vídeo, poucos minutinhos. O irmão Brana falando sobre as pessoas que abandonam a Deus. E quando eles chegam ao fim da vida, lá no leito, aquela alma que foi abandonada, que saiu daquela pessoa, ela volta para encontrar com ele ali no leito. E muitas vezes ela vem para cobrar. É uma advertência muito forte do irmão Brana. Então nós vamos ler no livro de São João, capítulo 8, verso 56, e depois no 9, o verso 39. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Agora o 38 do 9. E disse-lhe Jesus:
Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem, sejam cegos. Pai Celestial, tua igreja aqui nesta cidade tem se encontrado mais esta manhã, pelo que agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor nos ajude e abençoe a cada pessoa ao ponto delas saírem daqui mais animadas, mais encorajadas, com mais saúde, meu Pai. Nós precisamos de ânimo nesta hora. Anima-nos, ó Pai, esforça a nossa coragem. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sentar, irmãos, vamos ouvir. Miss John Doe, A senhora fulana de tal, she was a good woman, as far as we know. ela era uma boa mulher que nós saibamos. She married Mr. Doe. Ela se casou com o senhor fulano, He was a fine Christian man. ele era um bom cristão. She began to associate with the rest of the people. Ela começa a ligar-se ao restante das pessoas. Not bad people, good people. Não pessoas más, pessoas boas. The religious people, maybe in her neighborhood. Talvez o povo religioso no seu bairro. She begins to associate with those people. Ela começa a ligar-se àquelas pessoas. And while she is associating with those people, E ao ligar-se àquelas pessoas, she knows that she is a good woman. ela sabe que ela é uma boa mulher. And the first thing you know, something takes a hold of her. E de repente, algo toma conta dela. She becomes attracted to another man. Ela sente atração por outro homem. Why, he's a very attractive man. He's Ora, ele é um homem muito atraente. more attractive than her husband. Ele é mais atraente do que seu marido. And something happens into her E algo acontece dentro dela que that she feels she falls in love with this man. ela acha que se apaixona por este homem. Now, listen. Agora ouça, Way down deep in her soul, bem lá no fundo da sua alma, the word of Veja, God begins to irmãos, pour que out. a palavra de Deus começa essa a mulher era muito boa. Eles eram crentes. Está errada. De repente ela conheceu um vendedor, uma pessoa. E aí ela mudou de vida. Ela abandonou o marido. Vamos em frente, irmão. Seu voto é que você não largará desse homem Until death shall separate you. até que a morte o separe. No matter what he looks like. Não importa a aparência dele. What a more attractive woman or man. Que homem ou mulher mais atraente. Did he work either way? E isto serve tanto para um como para o outro. You're vowed to this person Você fez um voto para esta pessoa until death you separate. até que a morte o separe. But you will go to Não intellect. importa se Porém, não você tem vai ao aparência. intelecto. You think here's Mrs. Jones? Você pensa, aqui está a senhora Beltrán. She plays the piano. She's a good woman. Ela toca o piano, ela é uma boa mulher. Why, she did this and Ora, ela fez isto reasoning. e arrasou-a. And our preachers are the cause of it from the platform E nossos pregadores são a causa disso da plataforma for not telling the truth. por não dizerem a verdade. Amen. That's right. Amém. Isso é correto. Notice, the woman carries on. Note, a mulher continua a agir indevidamente. She thinks she's all right. Ela acha que está bem. After a while, she leaves her husband. Depois de um tempo, ela deixa seu marido. She goes off and marries this traveling salesman Ela vai e se casa com este vendedor viajante because he's a handsome big fella. porque ele é um homem bonito, um grande sujeito. And after a while, she finds E depois de Vendedor um tempo, ela viajante, um homem descobre bonito. he's not the man that her husband was. que ele não é o homem que seu marido era. She's not kind like her husband was. Veja, ele não é gentil como seu marido era. And after a while, then she thinks, E depois de um tempo, então, ela pensa: oh well, I've done that.
fall in love with somebody else. Ó, bem, eu fiz isso, eu me apaixonarei por outra pessoa. She goes on. Aí- She travels on. Não Ela para continua, mais. ela segue em frente. She goes to church continually. Ela vai à igreja continuamente. The pastors never took her name from the book. O pastor nem chegou a tirar o seu nome do livro. She goes right on to church. Ela continua indo à igreja. She lives just like she wants to live. Ela vive exatamente como quer viver. And the first thing you know, oh, do you say, E sem se esperar, ó, e se diz: now look, Mrs. Doe, agora olhe, senhora fulana de tal. do you believe in Jesus Christ? A senhora crê em Jesus Cristo? With all my heart, I believe in De it. todo o meu coração eu creio nisso. But her actions, Continuava crente. her fruits, prove that she's not. Porém, sua ação, seus frutos, provam que ela não crê. Don't listen to an uncertain sound. Não ouça a um som incerto. Let's sound out from the gospel here. Deixe que isso soe do evangelho aqui. Proves that she's not. Prova que ela não crê, Or she wouldn't be doing them things. pois ela não estaria fazendo essas coisas. She wouldn't be acting that way. Ela não estaria agindo dessa maneira. She'd have different thoughts. Ela teria pensamentos diferentes. She'd be governed by different things. Ela seria governada por uma coisa diferente. Her soul. Sua alma. The first time she grieved it, that A primeira vez que o entristeceu lá no passado, there when she started out running quando ela começou a sair around on her husband. flertando nas costas do marido. Here's her intellect here. Aqui está seu intelecto aqui. Here's her soul here. Aqui está sua alma aqui. There's a separating line there. Há uma linha de separação ali, If it ever crossed, que se alguma vez cruzar, it'll never cross back again. nunca mais cruzará de volta. It'll never come again. A Nunca alma mais voltará. sai. Think of it. Pense nisto. And she keeps on. E ela continua. And after a while, E depois de um tempo, when she sins against this thing on the inside of her, quando ela peca contra esta coisa do lado de dentro dela, that speaks about the Word of God, que fala sobre a palavra de Deus, the first thing you know, de repente, she'll become all involved in this intellect, que ela se torna totalmente envolvida neste intelecto, leaving the soul alone. deixando a alma só. The Bible said, A Bíblia disse: the soul that sinneth, that soul shall die. a alma que pecar, essa alma morrerá. Die means to separate. Morrer significa separar. Then the soul, the conscience, A alma a separa. a consciência that once condemned you, que uma vez o condena, isn't there anymore. não está mais ali. And you've gone altogether into intellectual. E você foi completamente para o intelecto. You go join some old cold formal church Vai unir-se a alguma Ficou igreja crente só fria, na cabeça. formal, that don't believe in those things. que não crê nessas coisas. On out into hog eat hog. Chega à condição de porco, come porco. And the first thing you know, the E de repente, soul that condemns you, a alma que condenou você for the first time you told a lie, a primeira vez que disse uma mentira, the first time you put on those short clothes, a primeira vez que você vestiu aquelas roupas curtas, the first time you did immoral acts, a primeira vez que você cometeu atos imorais, will become so dead to you, you won't feel it anymore. se torna tão morta para você que você não a sente mais. On and on you'll go. Você continua sem parar. And after a while, death will catch up with you. E depois de um tempo a morte alcançará você. You're living out yonder. Você está vivendo lá fora. Your pastor will come and say, Seu pastor vem e diz: all things are all right, my sister. todas as coisas estão bem, minha irmã. You're ready to go now. Você está pronta para ir agora. Everything is all right. Tudo está bem. She'll believe the same. Ela acredita na mesma coisa. And the first thing you know, when it comes Ela out, já de está repente, agora quando partindo. chega- O pastor está Por quê? dizendo que with tudo está bem. all the reasoning power she has, com todo o poder do arrazoamento que ela tem, she's gone to church. ela foi à igreja, She's given to charity. ela fez caridade, She's done everything that's right. ela fez tudo o que é correto, She thinks so. ela acha que sim. Everything that's right. In her mind, Tudo que é correto está em sua mente. she has followed the dictates of her mind. Ela seguiu os ditames da sua mente. I know I should go to church. Eu sei que eu deveria ir à igreja. I know I should be friendly. Eu sei que eu deveria ser amigável. I know I should treat my neighbor right. Eu sei que eu deveria tratar bem meu próximo. I know I should do this and that. Eu sei que eu deveria fazer isto e aquilo. But still, what is it? Porém, mesmo assim, o que é? She's grieved away this self. Ela afastou este companheiro, entristecendo-o. And then in the hour of her death,
E então, na hora da sua morte, when she gets ready to die, Lá na quando cama ela do está pronta hospital. para morrer, she's laying on the bed. ela está deitada na cama And all at once she wakes up and hollers, e subitamente ela acorda e grita: oh my God, I'm lost. "Oh, meu Deus, estou perdida!" The pastor will say, give her a hypo. O pastor diz: "Aplique-lhe uma injeção." She is delirious. Ela está delirante And he'll shoot a hypo in it. e aplica uma injeção. And she'll try to speak. E ela tenta falar, She can't speak. ela não consegue falar. She'll murmur. Ela murmura. What is it? O que é isso? Her soul's caught up with her before death. Sua alma a alcançou antes da morte. A alma voltou só para condenar Men ela. also, Não somente mulheres, homens também, who spurned the love of Jesus Christ, que desprezaram o amor de Jesus Cristo, who's turned him down, made fun of it. que o recusaram, zombaram dele. It'll catch up with you someday. Isso o alcançará algum dia. As certain as I'm sitting here this morning, Tão certo como eu estou aqui de pé esta manhã. you've grieved it so far, Você a afastou para tão longe por entristecê-la, you can't feel it no more. até não poder mais senti-la. But it'll catch you sometime again. Porém, isso o alcançará a qualquer hora novamente. It'll all come back to you. Tudo A voltará alma a você. The volta. dirty things, As coisas sujas, the bad things, essas coisas más, the tattling, the babbling, the o mexerico, a murmuração, backbiting, the selfishness, a maledicência, o egoísmo, and things that you've done. é coisas que você fez. That'll all come back to you someday. Isso tudo voltará a você algum dia, Laying on the deathbed. deitado no leito da morte. How the hypo needle in these last days Como a agulha da injeção nestes últimos dias to stop the deathbed confession of thousands. tem detido as confissões de milhares no leito da morte. Shoot the needle in him. Numb him. Aplique-lhe a agulha, adormeça-o. He's trying to speak. Ele está tentando falar. What is it? O que é isso? His soul has caught up with him here. Sua alma o alcançou aqui. That soul and spirit Essa alma e espírito is this thing here that the intellectual is fixing to fail. é esta coisa aqui que o intelecto está para falhar. It's only in the mind. Está somente na mente. The intellectual, what you live by, is going to perish. O intelectual, pelo que você viveu, vai perecer. But that soul Porém, essa alma that you grieve from your intellectual que você afastou do seu intelecto por entristecê-la, is going to haunt you through eternity. vai persegui-lo no decorrer da eternidade. Amen. Amém. Don't you listen to an uncertain sound. Não ouça a um som incerto. You believe the gospel in its fullness. Creia no Evangelho em sua totalidade. Veja, irmãos, que situação triste, né? É. Eu acredito que sim. Essa mulher se envolveu com o vendedor. Aquela desde então também foi vendedor, né? Aquela pessoa de boa aparência, jovem, simpático, e chega conversando, conquistando, né? E ela se apaixonou por aquele homem. Traiu o marido, abandonou o marido. Depois, ela não parou mais, porque no mundo é assim. A mulher, ela toma o marido de uma esposa até enquanto ele tem dinheiro, né? Enquanto ele está jovem, dinheiro. Depois ela chuta ele. Muitos voltam para casa depois de velhos para buscar amparo da esposa. Mas na maioria não encontram mais. Então ela não parou. E a alma dela foi entristecida. Mombrana cita a Escritura: a alma que pecar, esta morrerá. Morrer significa separação.
A alma daquela pessoa separa do seu espírito, que é o intelecto. E ela vai perseguir aquela pessoa na eternidade, condenando ela. Mas antes dela morrer, ali no leito do hospital, aquela alma vem para cobrar dela, cobrar daquela pessoa a sua rebeldia, porque essa mulher, ela era muito bem tratada na igreja, ela tocava, ela era bem considerada. Mas a alma volta, te encontra ali no hospital, lá no leito, lá na UTI. Eu já visitei pessoa desviada, morrendo no hospital. É a coisa mais triste, porque ela tenta falar, mas a mente dele está confusa, ele não consegue. Ele não consegue. Você tem que calar, ficar ali um pouquinho, pôr a mão sobre ele e às vezes nem despedir daquela pessoa. Irmão Brana disse que eles diziam assim: aplica nela uma injeção para ela acalmar, mas ela está naquela situação por causa do juízo que está caindo sobre ela. Eu já vi pessoas nesta situação. Você não tem como dar um conselho para aquela pessoa, nem para ele consertar a vida. Porque enquanto ele está bem, está normal, ali, às vezes até desviado, mas está normal lá na cama, e você conversa com ele, aí eles voltam, consertam, arrependem, choram. É uma oportunidade. Mas há outros que não tem jeito mesmo. Ele entra num estado de confusão. Então é uma advertência, uma mensagem de advertência para nós, né? Não espere a tua alma voltar para te encontrar lá no leito do hospital, para consertar, para te advertir, porque será tarde demais. Nós vamos começar nesta manhã a mensagem olhe. Parece uma palavrinha assim um pouco até confusa, né? Se ficar assim isolada. Olhe. Eu li duas escrituras aqui. Nós teríamos muitas e muitas e muitas outras. João 8:56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Esse olhe é o mesmo que ver, né? Ele viu. Agora, quantos anos fez que Abraão viu os dias de Jesus? Foi muitos anos antes, né? E ele exultou por ver os dias de Jesus. Isso é a eleição, porque a eleição, ela faz para nós um pacote daquilo que nós vamos viver na vida. A eleição, ela determina coisas que só Deus mesmo pode determinar, porque ela vai nos conduzir através da revelação. Pessoa que não é eleita, é muito difícil de você convencer ela em momentos difíceis que ela passa na vida, porque todo mundo passa um momento difícil. Passamos provas, né? Chamamos de provas. Mas isso é cabível a toda a pessoa
humana. Você pergunta assim, por que tem irmãos que sofrem tanto, passam por tanta luta, parece que ele não merece. Não merece. Se você fosse ou for murmurar de Deus, é uma boa oportunidade para murmurar. Porque você vai dizer assim, olha, essa pessoa ele é crente há muitos anos, nós não conhecemos nenhuma falha na vida dele, ele ajuda na igreja, ele é dizimista, ele é fiel, por que ele tem que sofrer tanto? Às vezes até enfermidades. Mas o irmão Branham diz que nós sofremos enfermidades e lutas até pelos nossos avós. Até pelos nossos avós. É uma herança. Você herdou do seu avô, você herdou do seu pai, herdou de sua mãe, o sofrimento que eles cometeram, pelos erros que eles cometeram. É uma coisa nova, né? Para mim, dentro da mensagem, é uma coisa nova. Porque não é o espírito dos espíritas. Porque os espíritas, eles creem na reencarnação para melhorar a alma da pessoa. Mas isso não é espiritismo, isso é a Bíblia, a mensagem. Então nós passamos por muitas lutas, muitos problemas na vida, sem explicação. Mas, por outro lado, nós somos muito vitoriosos, porque enquanto você passa uma luta, você vence 10, você vence 20 problemas que vêm sobre você, porque a oração ela muda as coisas. Então, através da oração, nós nos livramos de muitas coisas que vêm sobre nós. Agora, a alma, ela volta sobre a pessoa para trazer sobre ela a conscientização de que ela pecou, de que ela estava fora de Deus. Isso já é uma autocondenação que a alma está trazendo sobre a pessoa. Então nós devemos nos cuidar para que a nossa alma seja feliz dentro de nós, nossa alma seja alegre dentro de nós. Por quê? Porque a alma, ela é a semente, ele é o germe, ele é o broto que sai de dentro dessa casca. Esse corpo de fora aqui é só uma casca para dar sustentação a esta vida, a esta alma. E nós temos que cuidar desta alma para que ela nos ajude, porque a alma nos ajuda muito. Muito mesmo. Você está passando por um problema ou vai passar, a alma é como uma companheira que está ali para te ajudar, para te fazer ver. Vamos pensar nessa palavra ver, não é? Olhe. Você troca também, é um sinônimo, não é? Palavra ver. A alma é para nos fazer ver coisas que não veríamos se não fosse a alma, porque a alma nos traz lembranças. E quem são as lembranças? Lembrança, como disse Davi, eu acredito que foi Ana também que usou essa expressão do lixo e do monturo. O Senhor nos fez sentar com os príncipes. Quem era você? Era um lixo. O crente, a pessoa, o ser humano, sem Deus, ele é um lixo. E é um dos piores lixos que tem. Você vai ali naquela
lixeira ali na rua, alguém que matou um frango um dia antes, colocou todas as vísceras do frango ali dentro de uma sacolinha, jogou lá dentro, e outros animais, né? E aquilo fede de longe, é um lixo. Irmão Brana fala sobre o lixo da Colgate, mas nós temos em toda a cidade o lixão, principalmente quando não era tratado. Até uns 5 anos atrás, aqui em Goiás, o prefeito não cuidava do lixão. Era aquela coisa mais horrível do mundo. Agora que a lei parece que mudou um pouquinho. Mas o lixão, ou que seja, o depósito de lixo da cidade, você encontra toda coisa nojenta. Tudo é jogado ali naqueles montes de lixos. Então nós éramos um lixão. O que é, na verdade, o mundo hoje, o mundo em si, por mais social, por mais intelectual, por mais rico, por mais importante, não passa de um monte de lixo. Isso eu estou falando em comparação a Deus. Em comparação ao homem, não. Está tudo bem, as famílias, sociedade está maravilhosa, né? Especialmente agora nesse mês das festas, estão todo mundo alegre, se reunindo, se encontrando, e as cidades das idolatrias, está tudo abarrotadas de gente, e eles estão ali em festa. A pessoa, quando está em festa, ele não se preocupa muito com a vida, não. Ele tendo cachaça e foguete para soltar, o resto, tudo para ele está bom. Dorme no chão, passa 10 dias sem tomar banho. Lá em Trindade é assim, né? O povo não se preocupa, não. Usa o banheiro deles atrás da barraca, e aquele mau cheiro terrível. Mas estão em festa. Para eles é a bagunça, para eles é a festa, né? É igual o carnaval. Eles ficam 3 dias dançando, correndo, gritando e pulando, sem tomar banho, sem comer, só bebendo e ficam ali naquela farra. Então isso é o lixão. É o lixão do mundo. Socialmente está tudo bem, mas espiritualmente é um lixo. Agora, a alma sai da pessoa, ela vai embora. Ela não suporta aquela pessoa mais. Ela morre quer dizer, separa. Depois ela volta lá para enfiar o dedo no nariz dele quando ele estiver entubado, né? Enfia o dedo dele no nariz, dá aquela puxada para cima assim, começa a falar: eu não te falei? Quantas vezes eu te falei? Para você não afastar da igreja, para você continuar firme, para você ler a Bíblia, para você ler a mensagem, para você ir à igreja, para você orar, e você não aceitou. Você pendeu, foi para as coisas do mundo. Então, olha só aonde você se encontra. Isso estou falando do lado das coisas erradas, mas em compensação nós temos os cristãos, né? Cristãos, ele tem uma alma limpa, uma alma que fala com ele, e ele sacrifica tudo pelo desejo, pelo pedido da sua alma. Portanto, quando ele está lá no leito, ela vem e fala: filho, você está sendo levado para a glória agora. Você está sendo escortejado pelos anjos. Você vai passar e chegar ali do outro lado, encontrar-se com seus irmãos, com seus companheiros, e vai ser só alegria, né?
Essa alma do cristão, ela tem um corpo. A Bíblia diz que quando esse aqui desfizer, há um outro esperando por nós. Então é nesse outro corpo que essa alma entra. Ela entra nesse outro corpo, e esse outro corpo ele já é preparado. O que Jesus falou com relação a este corpo? Ele disse: vou preparar-vos lugar. Irmão Branham diz que o lugar não é propriamente uma casa, embora você possa aplicar a uma casa lá. Mas o que ele quis dizer foi preparar um outro corpo. Esse outro corpo é a casa que Jesus preparou para a sua alma entrar nele. Aquele corpo jovem, bonito, sem nenhuma coceira sequer, sem nenhuma coceirinha de carrapatinho. É tudo perfeito, tudo saúde, tudo alegria. Então ali é onde a sua alma vai entrar para viver nele, porque ele só vai ser depois transformado, né? Ele vai ser transformado de corpo glorioso para corpo glorificado. E a sua alma continuará nesse corpo até o fim. Graças a Deus por isto. Nós vamos começar então lendo. Eu gosto de ler desde as primeiras palavras do irmão Brana, para nós pegarmos a linha, né? A mensagem, ela é um grande novelo. Aí você tem que pegar a ponta da linha. Senão você não consegue desenrolar o novelo. E quem está trabalhando com tecido precisa desenrolar o novelo, porque senão para tudo, né? Irmão Jamie, e bom dia, amigos. Estou muito feliz em estar aqui em Phoenix novamente, nesta manhã, aproveitando este excelente momento de companheirismo. Gostaria de poder ficar um bom tempo ouvindo esses lindos hinos, vendo o jovem Jamie realmente se envolver com este hino. Não há fingimento neste garoto. Há fingimento? Não, ele está cantando com a alma, né? E o irmão Otávio estava me contando a esta manhã que essa é sua preciosa mãe assentada junto à porta, com 81 anos de idade. Deus te abençoe, irmã. Eu acho que muitos anos atrás, quando a senhora embalou aquele bebezinho em seus braços e aquelas mãozinhas acariciavam suas bochechas, não imaginava que estava assentada aqui, 80 anos de idade, ouvindo em sua igreja. Quem sabe, naquela época, ela não imaginava que aquele bebê seria o cantor, né? Muito bom. A senhora é muito bom. Tão feliz, Deus te dê. Bem, não posso dizer muitos anos, porque a senhora teve que consertar para não chamar ela de velha, né? Internamente, um ser eterno. Entende? Então você nunca começou, então você não pode terminar. Então você apenas tem a vida eterna. Isso é muito bom. Você não teve começo, porque você é eterno.
então você não terá um fim. Irmão Jason, ainda não tive o privilégio de conhecê-lo, mas ele continuará estes trabalhos até a próxima semana. Começando esta noite aqui na igreja, e espero que haja um grande sucesso aqui neste avivamento. Eu somente gostaria de poder sentar aqui em algum lugar e apenas mergulhar nas boas coisas de Deus enquanto nosso irmão prega. Era um outro pastor que ia ter trabalho ali naquele lugar. Ouvi dizer que ele é filho de um missionário de Jerusalém. E então tenho certeza que vocês irão apreciar este ministério esta semana, do nosso irmão. Se for possível, venha, ouça-o, apoie-o. E quem não puder vir, se estiver fora da cidade, não puder vir, faça como eu vou fazer. Ore por ele e ore pelo seu sucesso do culto. Lembro-me da primeira vez em Phoenix, era esta igreja, só que em um lugar diferente. Era esta igreja, mas sob um teto diferente, sob o qual adorávamos. E o grande companheirismo que tínhamos com o irmão Outrave. Eu tenho um disco que foi gravado durante aquela reunião. E é sempre quando eu meio que me sinto um pouco desanimado. Está pensando que é só nós que temos desânimo, né? Mas o profeta também passava por essa fase. Eu toco este disco e está um pouco arranhado. Quantos aqui conhecem esse disco? São 2, 3 irmãs, né? 4, irmão Jorge. Eu trabalhei muito com ele, chamado disco vinil, né? Ele é grande assim, você coloca uma agulha ali da radiola em cima, e aí liga, o disco vai tocar, e a agulha da radiola vai produzir o som. Então fica perfeito, né? E esse do irmão lá estava todo arranhado. Talvez o homem que o gravou esteja aqui esta manhã. Pequeno disco flexível vermelho. E então, é claro, eu tenho muitos dos últimos discos deste jovem coro aqui. Coro se referindo à música, né? É o disco que tinha coral. E eram muito jovens, então, cantando. Nós ganhamos muito com isso, com esse coral. Quando ouvimos essas belas canções, eu disse ao irmão Outrave, estou feliz que elas estão sendo gravadas, porque gosto de estudar com isso. Eu gosto de ouvir essas músicas e tocar a fita. Ouvir as músicas quando você pode se assentar. Eu aprendi muito com esse parágrafo aqui do irmão Brana. Porque existe música que agita. Vocês sabem disso. São músicas que têm uma agitação satânica, maligna. Às vezes ela está tão longe de sua casa, mas tira o seu sono. Não é porque ela está tão alta, é por causa da letra, é por causa do espírito daquela música. É muito difícil. Mas a música, ao meu ver, existe várias músicas. Várias, não é?
muitas músicas. É o rap, é o jazz, é o que mais? O que mais? A gente não sabe, musicista não sabe o que é música. Mas olha só, então existem muitas músicas que são tocadas. O irmão Brana gostava do country, que não é rock, né? Ele é uma música com o andamento mais rápido. Porque a música você pode colocar o andamento mais rápido ou mais lento. Mas o irmão Brana sempre gostava da música mais animada. Principalmente quando ele ia cantar com a igreja, né? Porque por muito tempo o irmão Brana cantou com a igreja. Então, tem isso. Às vezes você está ouvindo uma música que te oprime. Vocês já imaginaram a cabeça de um jovem dentro de um carro, tocando música que sacode até os vitrôs da sua casa? Tem hora que você corre lá para segurar os vidros, né? Porque a música é tão forte. Mas aquilo é um equipamento que tem no som, que faz aquele estremecido. Então a música, olha só, não há nada como a música. Observe a palavra, não há nada como a música. Você sabe, Deus cura pela música. Aqui já é a outro lado, é a música sacra, é a música cristã, porque você pode colocar só o instrumental, que não é pessoas cantando, e ouvir o instrumental, aquele piano bem tocado, aquele órgão bem tocado, sem equipamento, instrumentos que agitam, como bateria, guitarra. Então você põe aqueles hinos ali, especialmente o piano, uma música sacra. Às vezes os terapeutas usam a música que não é nem falando de hinos. Ela é apenas uma música terapêutica. Coloca ali para o doente, para acalmar ele. Muitos dormem, porque é uma música. O irmão Brana disse que ele nunca havia tomado um remédio, um comprimido para dormir na vida. Nunca. Agora imagina como o irmão Brana era nervoso e passava pelas lutas que passava. Ele disse que quando ele estava estressado, ele pegava a barraca dele e armava lá perto de uma cachoeira. Aquela música da água caindo, aquilo aí é a maior terapia que tem. Então ele armava a barraca dele ali e dormia lá. E aquela água caindo, aquele barulho. Por que é tão gostoso dormir quando está chovendo, né? A chuva caindo no telhado. Então a música, ela tem esse lado até curativo. Se você estiver em casa, num bom estado de consciência, porque quando a pessoa está doente, aí muda tudo, né, irmãos? Aquela pessoa que já está louca, já está deprimida, aí já não serve mais. Às vezes ela fica até pior. Mas a pessoa normal da vida, ele não está com depressão, ele não está com loucura, ele está normal, só porque está estressado, cansado. Aí sim, você coloca aquela música e vai ouvir ela baixinho. Inclusive nós temos aí até música da Voz de Deus para isso. Voz de Deus tem, você pode colocar lá 1 hora, 2 horas, durante a noite, você quer dormir, você pode pegar aquela música que está no YouTube, da Voz de Deus, e ouvir ela, só porque ela tem que ser bem baixinha, entrar nos seus ouvidos bem lentamente, bem devagar. Você vai ouvir ela longe, aí sim ela causa esse efeito. Você sabia disso?
Isso mesmo, Deus cura pela música. Deus cura pelo amor. Cura pelo amor. Eu estava lembrando daquele cego que o irmão Brano orou por ele na plataforma. Ele chegou ali, o irmão Brano entrou, quando ele entrou lá que o irmão Brano ele tinha uma atmosfera ao redor dele que o amor ficava ali ao redor, naquela atmosfera. E aquele cego veio, quando ele entrou na atmosfera do amor e aproximou do irmão Brana, aí ele diz assim: é você o irmão Brana? É você o pregador? Aí o irmão Brana disse: sim, meu irmão, sou eu. Aí ele passava a mão assim no rosto do irmão Brana, devagarzinho, passava a mão no rosto do irmão Brana. O irmão Brana disse que foi amando aquele homem, olhava na roupa dele, assim, no corpo dele, ele era forte, né, maior do que o irmão Brana. Aí o irmão Brana pensava assim: ah, se meu paletó servisse nele, eu ia tirar meu paletó agora e colocar nele, porque ele nunca vestiu um paletó. O irmão Brana olhava na camisa dele, aquela camisa suja, rasgada, e pensava assim: se a minha servisse nele, eu ia dar a minha agora para ele. Não sei o que ele ia arrumar por lá, né? Que ele ia tirar dele e dar para ele. Olhou nos pés dele e pensou: ah, não, o meu sapato não serve nele, porque se servisse eu ia dar agora para ele, porque ele nunca calçou um. Veja o estado de amor que o irmão Brana sentiu por aquele homem. Foi sentindo amor, de repente ele passou a mão no rosto do irmão Brana e diz assim: eu estou vendo o Senhor. O irmão Brana não fez nenhuma oração, irmãos. Ele não ficou dando pinote ali, como o Osborne disse, né? O Osborne admirou o irmão Brana por isso, pela calma e pela autoridade que ele tinha. Ele simplesmente, com aquela atmosfera do amor, ele curou aquele cego. Aquele gigante quebrador de ossos, ele veio de lá para cá, e os 300 pastores que estavam na plataforma correram todos, inclusive o Osborne. E ele dá esse testemunho. Correram todo mundo, porque ele matava mesmo. Já tinha costume de matar pastor. Mas quando ele entrou na atmosfera do amor divino que estava sobre o irmão Brana, ele caiu, ele desmontou de uma vez no chão. Porque o irmão Brana diz assim para aquele demônio que estava nele: Satanás, você veio desafiar o servo de Deus, por isso eu te ordeno, caia nos meus pés agora. Quando o irmão Brana ordenou aquele demônio para cair, aquele homem desmontou, e foi preciso dos policiais ali arrastar ele para tirar ele de cima do irmão Brana, das pernas do irmão Brana. Então isso é amor. O amor libertou aquele homem. Eu tenho certeza que ele nunca mais quis saber de matar pastor. Tenho certeza disso. Então, isso acontece, o amor cura. Olha só, Deus cura pelo o amor. Você já chegou numa casa e viu uma pessoa passando mal, chorando com uma dor, uma situação bem difícil? Você já chegou e sentiu amor por aquela pessoa? Se você sentir amor mesmo, profundo por aquela pessoa, pode orar que ela será curada na hora. Eu tive essa experiência já, de chegar, ver uma pessoa agonizada mesmo, com um problema de alérgico. Eu simplesmente pus a mão na cabeça dele. Quando eu terminei de orar, ele já estava deitando e dormiu naquela hora. Tranquilizou. Olha, irmãos, esse amor, ele cura até animais domésticos.
até animais domésticos. Quanto mais um ser humano. Então, Deus cura pelo amor. Deus cura pela medicina. Deus cura pela oração. Deus tem muitas maneiras de curar. Depende do tipo que você precisa. Nós, como pastores e irmãos, nós orientamos as pessoas assim. Você vai no médico e prossegue lá conforme a exigência da medicina, do médico. Faz os exames, se tiver que fazer cirurgia, você faça. Mas a igreja estará orando e você estará orando, e aí você vai notar que Deus vai entrar em cena e te curar. Até mesmo uma cirurgia. Porque o irmão Branham diz que quem cura a cirurgia é Deus. Se Deus não criar células e fechar aquele corte, ele fica aberto ali o tempo todo. O dentista arranca seu dente, fica o buraco, não é? Quem é que cura aquele buraco? É Deus. O médico, o dentista, só fez tirar o dente. É Deus que cura aquele buraco, cicatriza, cria novas células. Então, Deus cura através da medicina. Algumas vezes um pouco de amor compartilhado curará uma velha ferida. Essa velha ferida aqui não é só doença, não. Às vezes a pessoa tem mágoa de você há anos que ele tem dificuldade com você. E aquilo vira uma ferida, como eles chamam de ezipele, não é? Vira uma ferida. Então, se você ama aquela pessoa, vai chegar um ponto que aquela ferida vai ser curada. É nesse sentido também que o irmão Branham está fazendo. Cura uma velha ferida, um velho lugar que tem tido um ressentimento ou algo assim. Lugar que tem tido ressentimento ou algo assim. Então você cura aquele ressentimento amando aquela pessoa. Agora, tem pessoa que ele precisa de amor, mas ele está precisando também de umas varadas. Porque não tem coisa que nós amamos mais do que nossos filhos, né? Mas se deixar eles sem uma vara, eles não vão adquirir o verdadeiro caráter. Porque o caráter de uma criança, de um adolescente, vem da correção. Olha só, tem irmãos que é assim, ele é tão encrencado, precisa Deus dar umas varadas nele, umas chicotadas nele. Eu estava conversando com uma irmã minha que é nacional, e ela disse assim que estava conversando com o sobrinho dela, e o sobrinho diz assim: olha, o meu pai nunca mais conversa com tal pessoa. E esse pai era da mensagem. Aí ela simplesmente chegou bem pertinho dele assim e falou assim: a hora que Deus colocar um parafuso nele e for apertando, 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 aí ele conversa. Deus faz isso. Eu achei até inteligente o raciocínio dela, né? Deus faz isto. Ele põe um parafuso e vai apertando. Aperta um pouquinho hoje, aperta outro pouquinho amanhã, e vai levando,
de repente ele abre a boca, né? Ele abre a boca, porque você pode pegar o burro mais esperto, treiteiro lá na fazenda, ou um cavalo, aí você coloca uma cordinha curta no beiço dele, passa um pau para você dar as voltas, e vai apertando o bico dele. Vai apertando, torce a orelha, torce o bico e vai. Aí você pode cortar ele onde você quiser. Pode enfiar agulha, pode enfiar faca, pode fazer o que quiser. Ele não mexe, porque o barbicacho dele tá doendo, né? Então ele aceita tudo. E às vezes Deus faz isso conosco. Ele coloca um barbicacho, uma cordinha de nalho forte, passa um pauzinho e vai torcendo aquilo. Vai torcendo. Então vamos prosseguir aqui, não é? Algumas vezes um pouco de amor compartilhado curará uma velha ferida, um velho lugar que tem tido um ressentimento ou algo assim. Isso vai curá-lo. Apenas um pouco de amor, um pouco de cuidado. Você tem que tratar com essa pessoa com mais cuidado, não é? Às vezes, quando você se sente totalmente deprimido, e como chamamos isto, uma expressão popular, para baixo, tem crente que fica para baixo, né? Para baixo mesmo. Isso aqui não é só rebelde, não, irmãos. Você encontra Jonas lá debaixo do pé de abóbora, para baixo, desejando a morte. Aí Deus chegou lá, deu uma sacudida no ombro dele assim, falou: Jonas, por que você está com tanto amor por esse pé de abóbora? Você não está tendo amor pelas multidões de almas, as crianças aqui de Nínive? Quer dizer, você está preferindo que eles morressem e você ficasse aqui sozinho debaixo desse pé de abóbora? Nós somos egoístas, irmãos. A coisa ficando bem para nós que, como diz o Roberto Carlos, que os outros vão para o inferno, né? Porque para mim está bom. Mas olha só o que o profeta diz aqui atrás: amor compartilhado. É diferente. Tem que ser simultâneo. Então, você às vezes está com uma depressão popular, para baixo. Veja, simplesmente coloque uma daquelas fitas, aquele hino ou um disco. Tem hinos, irmãos, que te traz opressão. Por isso que um dia eu passei para o irmão Pedro, eu acho que uns 20 hinos. Falei, vai pondo aí no arquivo, vai pondo no arquivo, porque são hinos que ajudam. Não é todo hino que é cantado no tabernáculo da fé, especialmente por ocasião de encontro, que são hinos que você deve guardar e ouvir. Às vezes é até bom deletar. E eu digo isto por uma experiência minha, própria. Já falei para alguns colegas. Existe um segredo, irmãos. Hino só com áudio e hino com imagem. Existe um segredo nisso aí. O hino com só o áudio, ele é muito mais aproveitável. Se você deseja ouvir um hino em casa, não ponha imagem. As imagens dividem as atenções. Não é porque a mulher, a irmã é bonita, nem porque o irmão é bonito ou feio. Não é isso, é porque é uma imagem, você vai ter que
estar olhando a imagem. Aí eu lembrei para esse pastor, ou irmão, não sei, vocês se lembram da década de 70, 73, 75? Existia muitas conversões pelos hinos. Muitas mesmo. Aquele grande cantor lá da Rádio Curitiba, Universo, não, é Curitiba, Mateusiense. O Mateusiense, com a esposa, os filhos, eles ganharam muita gente para o Evangelho naquela época, que ainda restava um pouco do movimento pentecostal, né? Eles ganharam muitas almas só no rádio. Rádio não tinha imagem. Então ele dizia assim: vamos ouvir agora o hino tal para o elevo espiritual das nossas almas. Porque tem hino que ele te põe para baixo, tem hino que ele te põe para cima. Quer dizer, elevo é subir, não é? É subir. O hino, só com áudio, ele tem um valor muito maior e, infelizmente, a direção, pode até dizer, do plenário, ainda não viu isso. Ainda não viu isso, porque a cantora, se não colocar a imagem dela na internet, ela emburra. Principalmente mulher. Ela fica chateada, né? Mas por que não colocou a minha imagem? Eu gastei a metade da economia que eu ganhei nesse mês só no salão de beleza para chegar aqui tão linda. Eu comprei um vestido da irmã Frontal, foi R$600, dividi em 3 pagamentos, só para chegar aqui linda. E aí não coloca a minha imagem? Isso é humano, e não é mulher que está caçando namorado, não. Porque as mulheres são assim, eu descobri isso há pouco tempo. Elas se preocupam muito com a aparência por causa das outras mulheres. É por causa das outras, porque o homem não observa a mulher. O homem não vê detalhes. Agora a mulher não, ela passa uma olhada numa mulher assim, é só zzz. Ela já viu até um pequeno detalhezinho, um brochezinho, e aonde estava e tal. Então elas querem se apresentar bem por causa das outras. É o que as outras falam. É o que as outras reúnem e falam assim: mas que feiura estava o cabelo daquela irmã, né? Ou então, oh, que coisa linda estava o cabelo daquela irmã. Aí ela se sente bem, né? Porque as irmãs falaram bem. A maior preocupação da mulher é, vocês não veem aí, às vezes nós vamos numa festinha, vamos num restaurante, você vai em lugares onde existe mais frequência de mulheres de mais condição, shopping, aeroporto, ali a preocupação da aparência é tão grande, e não é por causa dos homens, porque ela já tem um marido, ela já tem um namorado, mas ela continua a vida inteira pensando em apresentar-se bem por causa do que as mulheres vão dizer. Esse é o problema de hoje, né? Por que uma moça que vai para a faculdade, ela enfrenta uma luta tão terrível na faculdade, porque ali, às vezes o rapaz mesmo chega e fala: não, ela está bonita, é assim mesmo, ela está bonita. Aí a turma de moça chega perto dele e fala assim: se é um idiota, uma palhaça dessa, você falar que ela está bonita? Olha aí, olha o rosto dela, todo descorado, não tem uma pintura, não tem nada, esse cabelo aí, se ela cortasse, aí sim ela ficava bonita. Então, a preocupação é das mulheres, e hoje principalmente. Numa faculdade tem 10 homens, tem 150 mulheres, né? Exagerando um pouquinho. Os homens não querem estudar mais. Os homens querem ficar em casa, querem jogar celular,
e não querem estudar mais, não querem preparar o futuro. Eu não sei como que vai ficar daqui mais uns poucos dias, né, irmãos? Porque já está acontecendo na mensagem e fora da mensagem. Não está havendo condição mais de casamento. Não está havendo, porque os homens ficaram tão para baixo, como diz o irmão Brano aqui, eles ficaram tão para baixo que eles não dão conta mais de sustentar uma moça no nível delas hoje. Eles não dão conta, irmãos. Houve um tempo, eu fui desse tempo, assim, como criança eu vi, um rapaz, ele tinha 3 coisas para casar. Ele tinha que ter uma casinha feita de pau a pique, podia ser. Ele tinha que ter um chiqueiro com capado dentro. Ele tinha que ter um pouco de milho dentro do paiol. E uns 2 sacos de arroz na sala. Eles colocavam na sala, assim, em cima de um giralzinho. Se ele tivesse o porco no chiqueiro, o arroz, 2 sacos de arroz em cima do giralzinho, e a cama de vara, ixi, ele já estava prontinho para casar. E dali eles começavam a vida. Quantas pessoas que eu conheço hoje, rico, não é classe média não, é rico, que começaram desse jeito. Começaram dessa maneira. Eu fui na casa deles, quando eles eram jovens, recém-casados. Mas a coisa mudou tanto, irmãos, que os rapazes não têm como sustentar uma moça hoje. Porque as moças estão quase todas estudando, formando, pós-graduando e até doutorando. Elas estão estudando, elas estão preparando o futuro. E ninguém pode tirar esse mérito delas. Porque elas é que vão ter, às vezes, que sustentar a vida, né? Ninguém pode tirar esse mérito delas. Mas os nossos rapazes não acompanham, eles estão muito para trás. Hoje é comum um rapaz que tem um empregozinho de 2.000 casado com a doutora. É muito comum. É médica, terapeuta, é advogada. Aí você vai ver o marido, o que ele faz? Não, ele trabalha. Ontem mesmo, antes de ontem, tinha um lá comigo, lá na fazenda. Conversando com ele, falei, você faz o quê? Você mora na cidade? Ele falou, eu moro na cidade. Falei, você faz o quê lá na cidade? Você tem algum negócio? Ele disse, não, eu vivo assim, trabalhando para os fazendeiros. Aí ele passou um pouquinho e falou assim, a minha esposa que é uma terapeuta. Eu tenho que morar lá na cidade porque ela tem que trabalhar. Falei, isso é muito comum hoje. Rapaz montado num cavalo, chapéuzão de pai na cabeça, tocando vaca para os outros, e a esposa no consultório, né? Mas é tão comum, isso ficou comum na mensagem, irmãos, porque os homens não querem nada com a vida. Eles não querem, não adianta você arrumar nem ferrão de arraia, porque o ferrão de arraia dói demais, né? Diz que é a coisa que mais dói. Tem um burro entrando lá no quintal seu, você arruma um ferrão de arraia e dá uma enfincada nele, ele não volta ali mais nunca. Então, nem com ferrão de arraia nossos jovens vão para frente. Nem com ferrão de arraia. Aí depois, como é que vai fazer, irmã Martinha? Nada, né? Fazer nada, aí. É uns, como elas dizem, uns badecos que não sabem nada, né? Não sabe de nada. Então ficou difícil. Agora, aqui tem condição de começar da simplicidade, como eu já citei o caso aí, de quem morava em casa de pau a pique e hoje são ricos, isso pode acontecer. Se Deus tem um propósito com a pessoa dele ser rico, ter as coisas, ter conforto, ter um bom emprego,
pode deixar que a porta vai abrir, mas ele está dentro do interesse, não é? Ele está lutando por aquilo. Então isso vai acontecer. Às vezes, quando você se sente totalmente deprimido, eu gostei tanto disso aqui, irmãos, que para mim a escola dominical poderia ficar só nisso aqui. É como o chamamos isto, uma expressão popular, para baixo. Às vezes você está para baixo. Elias estava para baixo, debaixo do pé de Zimbro. Como eu já disse, Jonas, debaixo da pé de abóbora. Veja, simplesmente coloque uma daquelas fitas. Está ruim a vida, está triste, coloque um hino. Aquele hino é um disco e comece a tocá-lo. A primeira coisa que você percebe é que está batendo o pé. Logo você começa a mudar. Irmão Pedro, será que você colocaria aí um hino? Eu estava ouvindo ele em casa, agora eu não lembro o hino, nem o nome do cantor, aquele antigo, bem antigo. Não é uma folha seca, não, antes dele. Foi por mim, Cristo meu mestre, que tu vieste. Não é Felícia, não, é o outro. Osés de Paulo. Lembrei. Foi por mim, Cristo meu mestre. Foi por mim, mais baixo, Cristo meu mestre, que tu quiseste ao mundo. De repente eu faço assim. Foi por de repente eu vou aqui com o pé. Mestre querido, sabe o que está acontecendo? Eu estou melhorando. Estou melhorando. Só de eu começar a acompanhar o hino. Obrigado, irmão Pedro. Só de eu começar a acompanhar o hino, eu estou melhorando. É nesse sentido que o irmão Brana valorizou você que está para baixo. Veja, simplesmente coloque uma daquelas fitas, aquele hino, um disco. Esse aí é do disco, ó. Esse hino foi gravado em disco. E comece a tocá-lo. A primeira coisa que você percebe é que está batendo o pé ou a mão. E então está tudo acabado. Dali para frente, agora as coisas ficam boas. Aí você já vai no banheiro, toma seu banho, usa um perfume, calça um sapato limpinho, e já dá vontade de dar uma saída na rua, não é? Você começa a viver melhor. Porque quem está para baixo não quer tomar banho, não quer fazer barba, não quer... qualquer roupa está boa. Não, tá bom, eu vesti isso tem uma semana, tá bom. Eu vou dormir aqui mesmo no sofá, vou ficar por aqui e tal, não estou nem aí com a vida. Tá bom demais. Mas a hora que você começa a bater a mão, de repente você está debaixo do chuveiro, de repente você veste uma roupa, a melhor lá do guarda-roupa, passadinha, e a coisa muda. Coisa muda. A primeira coisa que você percebe é que está batendo o pé ou a mão e então está tudo acabado. Você está bem e pronto para seguir em frente. Irmãos, na guerra eles cantavam para criar coragem na Segunda Guerra Mundial. Porque aquilo ali era a coisa mais temerosa. O irmão Brana falou uma coisa que é a mesma coisa que eu penso toda a vida. O irmão Brana diz assim, eu tenho medo de faca.
de espada. E a briga ali, a guerra ali, a Segunda Guerra Mundial, ela era na espada. A pessoa tinha que ter coragem de chegar lá e levar, às vezes, uma espada daquela no peito, né? Precisava muita coragem. Então, para eles terem esta coragem, eles cantavam músicas, diz o irmão Branham. Agora, estas mensagens de 6 horas não são do tipo evangelístico. E quando estou em minha igreja, e em meio que todo mundo sabe como isso me ocorre, sou meio que prolixo. E muita gente pode dizer mais ou em 5 minutos, sabe, do que eu posso dizer nessas 6 horas. Depende do que você está dizendo. Irmão Branham, olha só, irmãos, é por isso que nós temos que ler a mensagem juntos, estudarmos, porque senão você depois não vai entender nada que você está lendo. Quando o irmão Branham disse prolixo, ele não estava considerando a mensagem dele uma coisa, eu costumo dizer assim, o basiquinho, que tem pastor que prega a mensagem, toda a mensagem dele é só o basiquinho. Batiza em nome de Jesus, conta a história, fala do neto, brinca com o outro ali, e essa coisa assim, é o basiquinho. Agora, o irmão Branham às vezes pregava 6 horas, mas não significa que ele estava pregando uma mensagem basiquinha. Porque a mensagem de 6 horas, ela é o quê? Ensinamento. Ensinamento. A mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Olha o tamanho daquela mensagem. Foram horas que o irmão Branham pregou aquela mensagem. E que ensinamento profundo nós não temos naquela mensagem. Nós temos mensagens tão pequenas do irmão Branham, mas tem um conteúdo tão forte, um aproveitamento muito forte. As mensagens que ele pregou, tão pequenininha, amor divino, amor, outras mensagens assim, elas foram mensagens que não eram um ensinamento, era uma mensagem de ânimo, era uma mensagem evangelística. Então, olha só, vamos repetir o que ele disse. Agora, essas mensagens de 6 horas não são do tipo evangelístico. E quando estou na minha igreja, e em meio que todo mundo sabe como isso me ocorre, sou meio que prolixo. E muita gente pode dizer mais em 5 minutos, sabe, do que eu posso dizer nessas 6 horas. Então depende do que você está dizendo, o conteúdo que você está pregando. E às vezes a própria igreja quer uma mensagem curta. A maioria da igreja é assim, irmãos. Se tem um culto só de meia hora, quando chega lá fora, um fala para o outro assim, nossa, mas o culto hoje foi bom, né? Aí o outro, foi bom, foi rápido, né? Entendeu? Essa é a nossa condição humana. Nós valorizamos muito os cultos rápidos. Eu estava brigando essa semana com os pastores dos encontros regionais. Eles colocam 3 pastores para fazer uma escola dominical. É problema deles, né? Não tem nada a ver com eles. Mas escola dominical é ensinamento. É ensinamento. Vocês lembram do pastor Joaquim? Ele
ele andou certinho com isso, porque a escola dominical, ela não tem hinos quase. Ela começa e o pregador já pega a palavra para começar a sua mensagem. E às vezes ele ia até meio-dia, mas só na mensagem. Batendo, ensinando. Porque se coloca um hino, coloca 2, coloca 3, maravilha. Mas o tempo já foi. Já foi. Aí um pregador entra, fala 5 minutos, depois vem o outro, fala mais 10 minutos, depois vem o outro e encerra com 15 minutos. Aí houve ensinamento? Numa escola dominical de encontro, com mais de 1000 pessoas ali, sei não, né? Cada um faz o que quer e segue a direção que Deus dá. Mas é uma questão só da minha cabeça, né? Só da minha cabeça. E então está tudo acabado, você está bem e pronto para seguir em frente. Agora, estas mensagens de 6 horas não são do tipo evangelístico, quando estou na minha igreja. Porque o irmão Brano era assim, ele avisava a igreja. Falava, irmãos, o próximo culto eu vou pregar a mensagem tal e vocês vêm preparados para ficar aqui mais tempo. Porque é tudo questão de consciência, irmãos. É isso aqui, a cachola. Se você vem no culto pensando que vai ser meia hora e ele demora 40 minutos, você já cansa. 10 minutos cansou? Cansa, porque você estava pensando que era só meia hora. É tudo questão de cabeça, da cabeça. Agora, se eu falar vai ser 2 horas, aí você já está relaxado, preparado para ficar 2 horas. E é isso que Mombrana fazia na igreja dele. E muita gente pode dizer mais em 5 minutos, sabe, do que eu posso dizer nessas 6 horas. Não quer dizer, vocês entenderam, que a pessoa que falou 5 minutos falou melhor, ensinou mais. Isso aí não seria coerente. Mas é no sentido daquele pregador que eles chamam de tocar na rocha e sair a água. Como Pedro lá no Pentecoste, né? 15 minutos, ganhou 3.000 almas. 16 nações representadas ali. 3.000 almas em 15 minutos. Agora, eu concordo que o pregador fale só 10 minutos. Eu quero saber quantas almas que ele ganhou. Vamos ver, né? Agora, creio, esta manhã, recebi um bilhete aqui, e alguma irmã aqui quer que seu bebezinho seja dedicado ao Senhor, e eu disse ao irmão Otávio, você não batiza crianças? Porque era o pastor ali, né? Daquele lugar onde o irmão Brano estava. Aí ele fez essa pergunta, só para ver como que ele iria falar. Ele disse, não, ele os dedica como a Escritura diz para dedicá-los. Aí o irmão Brano começa aqui a dedicar uma criança filha de um pastor. É a criança por nome de Hamer. E ele fala que aquele pai tinha 4 filhas mulheres. E essas 4 filhas mulheres, ele diz assim, oxalá que elas sejam como as filhas de Filipe. O que as filhas de Filipe faziam em Dâmaris? Não é hora de coçar pé, não. O que elas faziam? As filhas de Filipe. O que era Benjamim? Eu acho que até os irmãos, o que era? Elas eram profetisas, as 4 filhas de Filipe. Aí o irmão Brano diz assim, oxalá que as suas 4 filhas, irmão, sejam como as de Filipe.
E ele elogiou aquelas meninas, porque elas cantavam na escolinha e participavam, ele elogiou. E eu estava pensando hoje, a nossa escolinha aqui parece uma escola de muita gente, né? Parece que está cheio de menino, porque, olha, vocês estão de parabéns. Vocês são tão poucos e parece que tem 100 meninas aqui dentro. As participações muito boas, os hinos, né, que vocês estão cantando com o irmão Juliane, é uma beleza, e é assim que nós ensinamos nossos filhos, né? É assim que eles aprendem, graças a Deus. Eu vou parar aqui, irmãos. Nós vamos deixar as crianças para serem dedicadas no próximo culto. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus. Querido Pai, nosso Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta hora que estamos aqui. Nós não temos que falar muito, mas nós temos que ter um conteúdo que possa ajudar a igreja, animar, Senhor. Nós estamos muitas vezes para baixo e precisamos de levantar as cabeças, precisamos de caminhar, precisamos de andar. Deus, pela graça e misericórdia, nós te pedimos e com gratidão, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu acho que pouca gente que lembrou e se lembrou não falou que hoje nós temos ceia do Senhor, né? Deus permitindo, nós teremos a ceia do Senhor. A irmã Divina, lá em Piloândia, nossa guerreira, não é? Aí em Piloândia, juntamente com a irmã Maria e o irmão Vicente, são os 3 crentes da mensagem lá em Piloândia. Deus abençoe vocês aí. Irmão Valdivino e família em Serra do Facão, nosso abraço, irmão Divino, ou Valdivino. E a irmã Helena e irmã Neide também, aliás, eu ia dizer que está no sítio, mas elas estão viajando. Deus abençoe e guarde na viagem. O irmão Servino em Fazenda Nova, a irmã Marli Antônio e sua mãe em Indiara. Deus abençoe vocês também em viagem. Nós estaremos à noite aqui, Deus permitindo, a partir das 19 horas, para mais uma ceia do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Até lá. Irmão José Maria, nos acompanhando lá do Surami, sítio Recanto da Águia. Deus abençoe você, meu irmão. A irmã Sara também em Cachoeira, nosso abraço. E a irmã Priscila em Paris, daqui um pouquinho ela está assistindo também. Deus abençoe vocês. Até a noite.